Oi, vamos falar sobre peixe beta? Os peixes beta são peixes que muitas pessoas têm como pets, principalmente as crianças. No entanto, muitas pessoas não param para refletirem se o beta está se sentindo bem ou não. Por isso, estou levantando essa pauta hoje, para falar sobre pessoas que negligenciam peixes beta. Vamos lá, você com certeza deve conhecer alguém que tem um peixe beta em casa, seja porque ganhou de presente de alguém, ganhou de brinde de aniversário ou pegou numa feira, certo? E provavelmente essa pessoa mantém o peixe no aquáriozinho de 1 litro tão pequeno que o peixe mal consegue se mover. A desculpa é de que o peixe pode viver em espaços pequenos por viver em poças da água na natureza, mas isso é mentira. E se o peixe beta vive num aquáriozinho minúsculo, isso é negligência. Antes de começar a falar mais sobre isso, eu vou logo avisando. Antes de virem falar porcaria nos meus comentários, saiba que eu sou aquarista oficialmente há 3 anos e consecutivamente há 7 anos. Eu crio peixes de variadas espécies, estudo os peixes conhecendo bastante sobre seus comportamentos e habitat natural de cada um, e inclusive tenho 2 peixes betas em aquários distintos. Por isso, eu tenho local de fala nessa pauta. Agora eu vou falar um pouco sobre a origem do peixe beta e algumas de suas características. O peixe beta surgiu lá no Sudeste Asiático, em países como a Tailândia, a Indonésia, o Vietnã e a Malásia. Esses peixes existem já tem muito tempo, mas começaram a ser domesticados lá pelo século 13. Sim, muito tempo atrás. Isso equivale aos anos de 1201 até 1300 depois de Cristo. O motivo para as pessoas criarem interesse por tais peixes é sobre sua agressividade notável com machos da mesma espécie, em que disputando por fêmeas e território, os peixes se armam abrindo suas grandes nadadeiras e batalham até a morte. Esse comportamento levou as chamadas rinhas de peixe beta a começarem a acontecer, e essas rinhas duraram por tanto tempo que o próprio rei do Sião, que eu não sei se é o Rama IV ou Rama V, criou interesse por elas e as tornou legais em seu país, também começando a investir nelas e taxá-las, como se fossem uma verdadeira atração. Com o tempo, o rei doou alguns peixinhos betas para um médico dinamarquês, o chamado Dr. Theodore Cantor, que começou a estudar mais sobre a espécie e deu a ela seu primeiro nome, Macropodus pugnax. Esse peixe, o Macropodus pugnax, é o peixe beta antigo, que ainda não era colorido como os que conhecemos, tendo cores selvagens e não sendo tão chamativo. E no aquarismo como espécie, chamamos ele de beta pugnax. Com o tempo, começaram a cruzar os exemplares mais bonitos do beta pugnax, e isso gerou peixes com cores incríveis, que são nada mais nada menos que os betas que conhecemos hoje, o beta splendens. Eu discordo completamente com a origem da domesticação desse peixe, pois o peixe beta é extremamente agressivo com machos da mesma espécie e lutam até um deles ceder e acabar falecendo. Esse tipo de rinha é comparado com as rinhas de galos e outros animais, sendo tão cruéis quanto. Peixes também sentem dor, e a dor que betas sentem lutando é imensa. No entanto, se isso não tivesse acontecido, não teríamos os peixes betas atualmente. Então, mesmo que de forma cruel, também teve benefício em domesticar o peixe beta. De toda forma, o peixe beta foi um peixe considerado da realeza durante muito tempo. Um animal tão majestoso e tão lindo que acaba caindo nas mãos de pessoas péssimas. Infelizmente, acabou se tornando algo muito comum você ver peixes beta sendo dados como lembrancinhas em festas de crianças ou em casamentos, sendo comprados por pessoas responsáveis, como exemplo, uma criança que sonha em ter um peixe e os pais decidem ceder, e até mesmo são dados como presentes por familiares quando alguém faz aniversário, como se o peixe nem mesmo fosse um ser vivo. Essas pessoas sequer pensam em como o peixe se sente, são puramente egoístas em sua maioria, existindo apenas algumas que, quando ouvem a realidade sobre os peixes beta, buscam dar melhores condições de vida para ele. Ah, mas esses peixes são vendidos em aquários pequenos na pet shop. E eles serem vendidos assim não significa que possam viver assim. Sabe por que eles vivem em aquários pequenos nas pet shops? Porque muitos peixes beta são vendidos de uma vez. Além disso, se você não sabe sobre peixes, entenda uma coisa: não se pode colocar um peixe com qualquer outro. Existem faunas que podem ou não acontecer, e se uma fauna não puder acontecer e você forçar isso, vai rolar morte. Os peixes que são vendidos em aquários maiores são totalmente compatíveis entre si, e geralmente vêm em cardume. O beta não é um deles. O beta não pode viver em cardume com outros betas. Não pode ficar com peixes que sejam muito específicos, e seus hábitos alimentares dificultam sua coexistência com certos peixes. Isso não significa que o beta não possa viver com peixes de outras espécies, mas ele precisa viver com peixes que tenham hábitos parecidos com o dele, sejam extremamente dóceis e não o perturbem de nenhuma forma, muito menos se pareçam minimamente com o beta. O peixe guppy, por exemplo, é dócil, tem hábitos alimentares parecidos e não perturba o beta, mas não pode viver junto com ele porque tem uma cauda longa, e o beta pode confundi-lo com outro beta. Sem falar mais sobre faunas compatíveis, vamos pensar agora nos tamanhos de aquários que esses peixes costumam aparecer. Aquários com uma capacidade de 1 litro, um pouquinho mais ou até menos, tais aquários recebendo o nome de beteiras.
Para início de conversa, peixe beta nenhum vive bem em aquário menor que 10 litros. Além disso, as beteiras impedem que um filtro no termostato seja colocado no aquário. E com certeza depois disso que eu falei, muitas pessoas ignorantes já estão vindo comentar que eu sou burra e betas não precisam de filtro. Mas eles precisam sim. Os betas não precisam de bomba de oxigênio no aquário para fazer bolhas. Mas de uma filtragem adequada da água, todo peixe precisa. É a filtragem que previne doenças e picos de amônia, o que num aquário tão pequeno acontece vira e mexe. O peixe faz cocô, deixa restos de comida no chão e depois morre intoxicado por amônia rapidamente. E se você limpa a beteira de forma errada, acabou, ele morre porque você passou detergente. Você com certeza já ouviu falar que peixes betas vivem em lugares muito pequenos na natureza, não é? Eles vivem nos arrozais, em poças da água e pântanos. Esses lugares são pequenos. E na verdade, você está enganado se pensa assim. Os peixes beta não vivem em poças d'água minúsculas como as que você encontra na rua depois que chove. O que faz as pessoas pensarem que tais peixes são capazes de viver em lugares pequenos é o fato de que as águas são rasas onde costumam ser encontradas na natureza. Mas essas águas têm quilômetros de extensão para o peixe nadar livremente. As poças que dizem que os peixes betas vivem são nada mais, nada menos que as gigantescas águas dos arrozais e lagoas rasas. Então não são poças minúsculas. Esses peixes não podem viver em aquários altos, mas precisam de aquários largos e compridos para viverem bem. Os meus betas vivem em aquários excelentes. Um deles vive num aquário de 50 litros e o outro no de 10 litros, sendo nenhum deles tão alto assim. Eles precisam viver em aquários rasos porque, diferente de outros peixes, têm o costume de subirem para respirar o ar atmosférico em questão de alguns minutos. Bora pro sermão? Para início de conversa, peixe não é brinquedo, nem lembrancinha para ser distribuído em festa infantil. Vamos reverter a situação. Você concorda em distribuir bebês humanos para pessoas aleatórias que não vão saber cuidar, que vão negligenciar e o bebê vai morrer em um mês porque a pessoa não vai cuidar direito? Não, né? Então por que você dá um peixe? Eu odeio ver a forma que as pessoas desprezam os peixes como se não fossem seres vivos, sendo que eles são capazes de sentir dor como qualquer outro, têm emoções como qualquer outro animal e são igualmente vivos e interativos. Sabe o quão sensível é um peixe em questão da dor? Tão sensível quanto um bebê prematuro. Você trancaria um bebê prematuro num lugar extremamente tóxico, gelado e pequeno para ele? Se você fizesse isso, seria preso com certeza. Mas ninguém faz nada quando é com peixe. E a desculpa de quem tem um peixe em beteira é a seguinte: mas eu não tenho condições de cuidar. Se você não tem condições de cuidar, nem mesmo deveria ter comprado um peixe. Existem diversos aquaristas capazes de cuidar do peixe da forma certa. Por que não doa pra eles? Você é egoísta com seu próprio peixe e prefere deixar ele sofrendo do que dar uma vida melhor a ele? Muita pessoa diz que cuidar de peixe é fácil, mas um peixe pode ser mais caro mensalmente do que até mesmo um cachorro, porque os gastos com manutenção de quem cuida direito deles são imensos. Tá duvidando? Vou te falar alguns dos meus gastos mensais com meus peixes: iluminação adequada, alimentação super premium, manutenção na filtragem, termostatos, químicos para água e condicionadores, limpeza do aquário, trocas parciais de água, entre outras coisas. Se um peixe decidir ficar doente ou se um filtro parar de funcionar, coisa que vira e mexe acontece. Parte desse maus tratos estarem acontecendo é culpa dos pais e das crianças mimadas, porque pedem o peixe pros pais, os pais decidem agradar o filho e compram um peixe sem nem mesmo estudarem. A felicidade do seu alecrim dourado vale mais do que a vida de um animal? Se sim, saiba que você é mau caráter. Antes de eu ter meus aquários, eu e minha mãe estudamos, pedimos informação e juntamos dinheiro para comprar um aquário adequado com a filtragem, o substrato, o termostato e tudo que o peixe precisava. Nós estudamos para saber que os peixes não podem ser introduzidos do nada no aquário. Estudamos para saber sobre suas necessidades e aprendemos muito antes mesmo de comprarmos o aquário. Se o seu filho está pedindo um peixe e você é incapaz de fornecer tais cuidados, não dê um peixe para ele. É tão difícil assim dizer não para uma criança? Cara, explica por que não dá, explica tudo e se continuar chorando, deixa chorar. Não é normal um peixe morrer do nada, diferente do que vocês acreditam. Muito menos o peixe beta é sensível. Qualquer peixe morreria se fosse mantido nas condições que vocês mantêm seus peixes, em uma prisão de 1 litro. Mas se mesmo com tudo isso você quer dar uma boa vida pro seu peixe, tem como sim. Você pode pegar uma bacia, uma caixa organizadora ou até mesmo um bom balde e montar como aquário pro seu peixe. Aí você investe numa filtragem e no termostato, que por incrível que pareça, não são tão caros assim. Cara, você gasta tanto dinheiro indo no cinema com seus amigos, indo na manicure fazer suas unhas, sendo que podia estar fazendo em casa, ou se esbanjando de fast food no sofá.
Por que não se dedica em dar uma vida ao menos um pouquinho melhor ao animal que sequer pediu pra nascer? Cara, teu peixe que vive em beteira não tá feliz. Muito menos vivendo, ele tá sobrevivendo. Se você trancasse uma pessoa num banheiro químico e alimentasse todos os dias, ela também iria sobreviver, mas não iria viver. Não importa se seu peixe morde seu dedo ou se ele nada agitado quando você chega perto. Se você só oferece o inferno pra ele, ele nunca vai imaginar como é o céu. Se você está pensando em distribuir peixes na festa do seu filho, não faça isso. Porque se fizer, você é cruel e totalmente egoísta. E qualquer pessoa que aparecer nos comentários induzindo tais maus tratos ou dizendo que ai, é só um peixe, vai ser bloqueada do canal, pois nenhum animal deve ser maltratado apenas para sua diversão. E o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve, compartilha e comenta aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal por sua contribuição. Muito obrigada ao Gideão, muito obrigada a Yaka-chan e muito obrigada ao Matheus de Oliveira Moreira. Se você gosta do meu conteúdo, considere se tornar membro do canal ou também mandar um valeu aí nos comentários. Tchau, tchau, galera. Boa noite com Jesus, minha rapaziada. Jogo do Botafogo, Cabo Alcântara já fica assim, ó, tô arrumadinho, ó. Pronto já, mano. Que Botafogo ainda mata esse cara, mano. Quer dar um salvezinho pro Botafoguense de plantão? Com certeza. Botafogo